Tá legal o som? Tá dando pra ouvir? Tá bom. Pra mim tá bom. Você não quis botar máscara, pô? Cara, até há poucos instantes eu estava, enquanto eu estava tomando banho. Saindo do banho, eu deixei ela. Entendi. Tem gente que tá botando máscara até para dormir e tomando banho com cloroquina. Não sei onde eles estão encontrando a cloroquina, né? Porque parece que tá tendo pesado aí. Mas tá até engraçado, né, cara? Apesar de ser a coisa aí bastante terrível, né? Aparentemente não, né? Aparentemente é uma coisa bem simples, inocente. Não exige muito de uma pessoa colocar uma máscara no rosto, mas conforme a gente for conversando aqui, talvez a gente mude essa ideia de que Então, sim, então a ideia, só para explicar para o público, a ideia é a gente comentar, como eu disse, a dimensão estética e moral, psicológica envolvida na utilização dessas máscaras, independente da funcionalidade dela, ou pelo menos do uso funcional que se alega, que é a proteção. Né? As máscaras que as pessoas estão usando são máscaras de proteção, não são máscaras de carnaval, não são máscaras de baile de fantasia, não são máscaras rituais, nada disso. Elas são máscaras a princípio, né, teoricamente, máscaras de proteção, mas nem por isso elas deixam de esconder a nossa face. Boa parte da nossa face fica escondida por trás dessas máscaras e a nossa convivência diária necessariamente acaba sendo filtrada, a nossa percepção da outra pessoa e toda a nossa relação com as outras pessoas acaba sendo filtrada pela ocultação do rosto das pessoas e do nosso próprio rosto. Então, independente da eficácia, na verdade, a gente tem visto aí muitos médicos, eu tenho conversado com muitos médicos e até parece que a Anvisa hoje ou ontem lançou uma nota dizendo que a maior parte dessas máscaras não tem eficácia nenhuma, né? Alguns médicos dizem que elas podem inclusive aumentar o risco, porque elas deveriam ser trocadas com uma frequência quase que de hora em hora, e de fato não são. As pessoas retiram essas máscaras, entram em casa, botam no bolso, penduram no pescoço. No final das contas, aquilo serve mais como um receptáculo do vírus para que você possa ter um contato até mais íntimo com ele. Então, independente da eficácia, a gente não vai tratar exatamente dessa questão aqui, existe a dimensão estética e os efeitos psicológicos sociais que essa dimensão produz na relação entre os homens. Tá? As pessoas, vocês já devem ter reparado que agora nós saímos na rua e as pessoas são mais ou menos anônimas. Nós estamos circulando entre pessoas anônimas. Alguém disse hoje, não me lembro quem, mas disse que todos nós estamos parecendo petistas. Eu diria que nós estamos todos parecendo black blocs, né? E estamos com o rosto escondido e aquela dimensão nossa que mostra a nossa identidade, aquilo que nós somos de forma mais imediata, mais viva, está escondida. Evidentemente, sem sombra de dúvida, isso afeta as nossas relações e nos dá uma matéria de meditação. Então, nós vamos pensar nisso, vamos conversar um pouco espontaneamente a respeito disso, no intuito de que nós percebamos o mal, na verdade, o mal que isso faz, o grande mal que isso faz, na medida em que contraria a nossa natureza social. Né? Então, eu vou dar a palavra para o Mike aí, para ele tecer alguns comentários de repente, e a gente vai, como da outra vez, deixando a conversa fluir mais ou menos naturalmente. Então, primeiramente, queria dar boa noite a todos aí que estão acompanhando a nossa conversa. Você já introduziu muito bem aí a questão, né? Você falar da funcionalidade, né, praticidade da máscara em relação à questão da saúde, né, da proteção sanitária, fica para os especialistas. Mesmo não sendo um especialista, pela observação pura e simples, você percebe que, por exemplo, quando você expira, você
devolve aquele ar que você pegou da atmosfera, mas você já devolve ele segundo uma outra configuração, né? Seria do oxigênio para o gás carbônico. Então, no momento em que você faz uso de uma máscara, principalmente as pessoas que têm que, vamos supor, se deslocar muito na cidade, então a pessoa passa um dia fora de casa, vamos supor, trabalhando, etc. Aquela pessoa está contraindo uma quantidade de gás carbônico, vamos dizer assim, acima do que geralmente a gente já consome assim normalmente. Começa por aí. A gente não sabe quanto isso pode acarretar para a saúde da pessoa, sem contar o fato de que, como você disse, as máscaras elas ficam em bolsas, tudo bolso, pendurada na cara, então ela está constantemente sendo infectada, vamos dizer assim, por outros agentes, outras bactérias, e aquilo fica enfiado na cara do cidadão, com uma focinheira, né, de cachorro, e ainda assim a pessoa acredita que aquilo ali está tendo uma eficácia em termos de saúde. A pessoa que trabalha em hospital, que costuma usar essa máscara, ela troca constantemente, ela não tem uma máscara de estimação, como a gente está vendo as pessoas assim mais, vamos dizer, suscetíveis à moda dessa coisa, né? Porque virou uma moda também, né? Vocês perceberam, mas existe de todos os tipos, cores, formas, né? As pessoas estão gostando, virou um estilo, né? Virou um estilo. Vi um dia desse que era uma boquinha, assim, sabe, com os dentinhos. Aí você olha assim, parece que o cara tá fazendo aquela expressão mesmo pra você. Entendeu? Aí, quer dizer, já virou uma espécie de acessório já da vida comum da pessoa, uma pequena moda. Mas então, ficar falando aqui sobre a eficácia ou não, você escuta comentários divergentes, por exemplo. Eu vi médicos aí, alguns médicos falando que o uso dessas máscaras pode impedir que o seu organismo receba o que normalmente ele recebe de bactérias e agentes externos que ficam na sua flora bacterial, combatendo novos vírus mais perigosos, etc. E tal. Já ouvimos isso também, né? Então, assim, longe dessa discussão, que talvez aqui, como a gente não é especialista, às vezes a gente pode comentar, mas chegar às vezes a um comentário errôneo. Então, o que a gente pode focar aqui é a questão social e a questão pessoal. Social por quê? Você andar numa rua onde você já não reconhece mais as pessoas, onde você não pode identificá-las mais pelo traço fisionômico, é deveras mais perigoso, né? Tem até um exemplo aí, aconteceu um dia desse, a minha esposa voltando de Barra Mansa para cá, ela falou que tinha um sujeito atrás dela com o celular filmando, tirando foto, não sei. Aí ela se assustou, parou, deixou o sujeito passar e lançou um comentário, né, em relação a ele. Aí ele foi, passou um pouco, ela entrando na rodoviária, o mesmo sujeito, ela viu pelas roupas, voltou com um segundo sujeito e ficaram de longe observando ela. Só que aí o ônibus dela chegou, ela foi, mas poderia ser o quê? Poderia ser uma tentativa de assalto, uma tentativa de assédio. E como ela ia identificar esse sujeito, afinal de contas, depois? Como ela ia fazer um retrato falado? Né? Então, a questão social, assim, pode descambar até por esse lado da violência, algumas pessoas se aproveitarem. Mas o que eu acho mais, assim, bastante intrusivo na vida individual, ou seja, a questão de que nós entendemos a face humana como o cartão de visita da pessoa, né? Você vê, quando a gente é jovem, a gente tem uma preocupação, né? A gente fica olhando no espelho, pô, será que eu sou bonito? Será que eu sou feio? Será que as meninas me acham bonito? Será que elas me acham feio? Parece uma espinha na ponta do nariz, o sujeito se desespera, né? Então, quer dizer, o rosto, ele é um cartão de visitas e ele é o símbolo da sua identidade pessoal, né? E, além disso, no rosto ou, né, na cabeça que estão aqueles sentidos primordiais do homem, né? Sentidos naturais. Audição, olfato, paladar, etc.
E a gente vê que com o uso da máscara, 2 desses sentidos ficam sendo obstruídos de uma certa maneira. Que é justamente aqueles 2 sentidos que têm mais atividade consciente do homem. A respiração e a fala. Então, você levar para um lado mais simbólico, você vê o ar, né? O ar que é aquele agente externo que, de certa forma, ele bombeia o seu corpo, né? Ele nutre o seu corpo, dá uma espécie de elemento vital para o seu corpo. Sem o ar, você morre, né? E o ar, justamente, o vento, é justamente o símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo, né? Então, você leva para esse lado mais simbólico, assim, você vai perceber que isso daí afeta a pessoa de uma forma muito mais interior, muito mais profunda do que aparentemente está sendo dito ou percebido pela maioria das pessoas. Você vê o rosto, se você notar o rosto, começando aqui do topo da fronte até a base do queixo, é uma linha vertical, né? E depois tem uma outra linha que pega da orelha e passa pelas sobrancelhas, uma linha horizontal. Então você vê que o nosso rosto, de certa maneira, ele representa uma cruz, né? Quando você medita a Sagrada Face do nosso Senhor Jesus Cristo, você olha aquele manto de Turim, né, o Sagrado Manto, aquela imagem ali, você percebe que tem uma forma de cruz no próprio rosto do Cristo, no rosto humano em geral, né? Quando São Tomás de Aquino fala que o círculo é a forma geométrica perfeita, né? Um círculo, geralmente, quando você vai fazer um desenho de um rosto humano, os artistas geralmente começam por traçar um círculo ali, mais ou menos ali, né, não tão preciso, mas ele traça uma linha vertical, uma linha horizontal. E a partir dali ele vai construindo toda a fisionomia da figura que ele quer produzir. Então, se você parar para perceber, essa máscara, ela tampa essa região do rosto e meio que, não exclui, mas meio que tapa mesmo a linha vertical e deixa apenas visível uma linha horizontal. E como nós, assim, a gente estuda esses assuntos, você começa a perceber que as origens ocultistas dos grandes grupos de poder hoje em dia que tentam estabelecer a nova ordem mundial, não é possível, ao meu ver, aí é uma opinião minha, não é possível que o uso da máscara seja apenas um artefato de saúde. Ele vai muito além disso. Ele vai, primeiro, você é impedido de sair de casa com aquele negócio do fica em casa. É uma restrição de liberdade, né? Em alguns lugares, até pessoas foram presas ou levadas para a delegacia por causa do descumprimento. Quando chega na máscara, você vai no estabelecimento, tem que usar uma máscara, o estabelecimento não é público, ele é privado. Como é privado, você pode optar por entrar ou não entrar. Ou o dono do estabelecimento pode falar, olha, meu amigo, assim você não entra. Igual, tem estabelecimento, você não entra sem camisa. Então, pode muito bem, aqui eu não quero que entre sem máscara, eu não quero me contaminar. Tudo bem, aí você respeita. Mas em via pública, o indivíduo está andando na rua com seu filho, levando seu filho para jogar bola, para brincar, para andar na praça, e você tem que usar uma máscara. Quer dizer, aí eu já vejo isso como uma supressão da identidade pessoal. Sim. Certo? E como hoje o mundo é meio horizontal, né, no sentido de que as forças terrenas e naturais, elas são estimuladas no indivíduo médio, esse indivíduo médio não vê nenhum problema em usar a máscara. Ele vê problema em não usar a máscara. Porque ele não usando a máscara, ele vai se contaminar, ele vai aumentar o perigo de contágio de outras pessoas, a polícia vai pegar ele na rua, vai receber multa, etc, etc. Então, assim, ao meu ver, o que eu tenho percebido é que essa visão de que o seu rosto ele é de uma forma sagrada, porque se o rosto do Nosso Senhor, né, a gente chama a Sagrada Face, e Nosso Senhor é Deus que se fez carne,
de certa maneira, nós estamos ligados a ele, inclusive na questão da sagrada face em nós. Né? Quando você vê Moisés lá descendo com os mandamentos, qual foi a primeira coisa que notaram nele? Um rosto luminoso. Quer dizer, esse rosto luminoso resplandecia a glória de Deus que estava nele ali, prefigurando o próprio Cristo. E quando Jesus está lá no Tabor, que ele também se transfigura, uma das coisas que mais impressionaram os apóstolos foi o rosto dele brilhante. Que fizeram eles lembrar exatamente das Escrituras, do que aconteceu com Moisés, etc. Então, a face humana, ela, para além de ser apenas um convite social, um convite estético, né, ou uma identificação pura e simples, não, a sua face é algo que te leva um transcendente. Você mexer nesse aspecto é mexer também em algo do transcendente da pessoa. De um grau menor ou maior em alguns casos, mas, né, como, por exemplo, como você vai à missa, nós que estamos aguardando aí, né, as missas voltarem, a comunhão, o sacramento, como você vai à missa receber o Nosso Senhor de máscara? Você vai ter que chegar lá, tirar a máscara assim rapidinho. Quer dizer, é uma coisa assim, chega a beirar o bisonho, entendeu? E nada disso assim, que eu estou falando aqui, às vezes eu falei até demais, nada disso que eu estou falando aqui, eu acho que nada disso é tão aberrador no sentido de que você está sendo irresponsável. Eu já fui chamado de irresponsável. Eu não uso máscara. Eu saio da minha casa, eu não uso máscara. Ainda não fui parado, detido ainda não, mas eu creio que em breve eu vou ser. Mas, de alguma maneira, eu, não para causar tumulto ou para querer ser o diferente, ser um mártir, não, nada disso. Eu vou manter firme a minha postura de não usar máscara, porque eu sei que na minha situação de vida não convém, eu não convivo com pessoas idosas, não, entendeu? E eu acho que os homens, né, os pais de família, as mulheres de família, as pessoas que não têm essa necessidade de se proteger por um outro, né, porque às vezes precisa mesmo se proteger por causa de um outro, né, que está doente ao seu lado. E essas pessoas tinham que fazer uma resistência. Uma resistência porque cada vez que você abre uma brecha, esses novos agentes, que são os verdadeiros vírus, né? Vírus espirituais, vírus políticos, vírus culturais, esses vírus vão se proliferando e não tem mais volta, né? Eu não sei se eu fui muito longe aqui, se você quiser falar alguma coisa. São vírus do espírito, né? Não, foi perfeito o que você falou, foi excelente, tocou em vários pontos, desde da possível ineficácia das máscaras do ponto de vista biológico, até os seus efeitos do ponto de vista da dimensão social, do convívio humano, a questão do assalto, da perda da capacidade de identificar as pessoas na rua, né? Do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual, né? Então, eu vou tentar tomar o mesmo caminho que você tomou, vou tentar abordar as coisas mais ou menos nessa ordem. Meditando um pouquinho nesse assunto ontem, a gente estava pensando no seguinte, estava comentando agora com a minha esposa, que é curioso porque quando você olha um ser humano vindo na sua direção, está andando na rua e encontra um outro indivíduo, um semelhante. Você olha primeiro o rosto dele. A sua visão foca naturalmente na face daquela pessoa. Principalmente nos olhos. Principalmente nos olhos. Você foca nos olhos. Os olhos é como se fosse realmente a janela da alma, como se diz, né? Ali parece que você tem um contato com o interior da pessoa mais diretamente. É como se o olho fosse um resumo do próprio rosto. Mas, num certo sentido, é como se o rosto fosse um resumo da pessoa inteira. Aí, já entrando na questão simbólica, o próprio homem é uma cruz. E o rosto sendo também uma cruz, ele resume a própria integridade do ser humano. Parece que o homem inteiro ele está investido, ele irrompe como um vulcão ali, ó, no rosto, na face. É na face que você encontra
Eu li uma coisa belíssima hoje, onde o sujeito dizia que o rosto humano é uma epifania. É uma epifania. Por que não dizer uma teofania? Se o homem é teomórfico, se ele é a imagem visível de Deus, o rosto humano é essa imagem num grau maior ainda. Você falou da Sagrada Face, os próprios templos, as próprias catedrais são feitas e elaboradas tendo como modelo a Sagrada Face, muitas vezes. Então, quando você anda na rua e encontra uma pessoa, você se direciona primeiro para aquilo que sensivelmente mais expressa, mais resume ou sintetiza a totalidade do que ela é. Né? E a plasticidade do rosto talvez seja a dimensão, eu acho que é a dimensão mais plástica do corpo humano. Né? O número de movimentos que um rosto humano faz assim, são incontáveis. A gente percebe isso quando notamos que, num diálogo com uma pessoa, existe uma quantidade imensa de coisas e de previsões e de conhecimentos que nós adquirimos sem saber como, né? Que derivam justamente de pequenas identificações que nós fazemos no movimento da face das pessoas. Você sabe se uma pessoa está mentindo, se uma pessoa entendeu o que você está dizendo. Quem é professor e dá aula percebe isso claramente. Olhando no olho. O professor que dá aula olhando para o alto, né, que dá aula olhando para o nada, o professor com todo respeito, eu estou falando de uma maneira genérica e simbólica. O professor de cursinho, aquele que funciona no automático, tá, que não olha no rosto do aluno para ensinar, né, ele não vai entender isso. Mas o professor que fala olhando no rosto do aluno sabe, tá, que é a perda. Se você tiver uma turma onde os alunos estejam de máscaras, a perda que você vai ter no aprendizado é impressionante. Primeiro, na atividade do ensino. Segundo, no próprio aprendizado, porque você não vai conseguir medir a reação afetiva, intelectual que o aluno está tendo daquilo que ele está recebendo. Porque é por esses micromovimentos da face, dessa dimensão plástica que é a face, que você identifica a reação que as pessoas estão tendo. E é com base nessas reações que se dão no intervalo de tempo abaixo daquele que você está consciente no momento. É nessas micropercepções que você vai se ancorando para estabelecer o diálogo, para desenhar a dinâmica do diálogo. Aqueles diálogos intensos, né, que a literatura reproduz, que o filme reproduz, um diálogo difícil que você tem que ter com a esposa, com o filho, com o patrão, com um amigo, um assunto sério. Esses micromovimentos da face são como que degraus ou critérios nos quais você vai inconscientemente se apoiando para decidir o que vai fazer, vai falar ou vai dizer um segundo depois do que você acabou de dizer. Tudo isso, com o advento das máscaras, novamente lembrando, independente da eficácia sanitária dela, não é esse o nosso tema, com o advento das máscaras, essas coisas são ocultas. A dimensão mais plástica do rosto é justamente essa dimensão aqui. Ó, né? Sobra o quê? Sobra a sobrancelha. Sobra a sobrancelha. O olho ele é imóvel. Tá? O olho ele é como que o centro da face, mas ele não é nada sem as circunferências externas que dão a mobilidade dele. As expressões do olhar das pessoas, elas são dadas pela sobrancelha, pelo movimento das pálpebras, por essa região aqui, pela região da boca principalmente. É tudo isso que vai fazer com que o núcleo, que é o olho, irradie o significado que se passa no interior da pessoa. Se a gente prestar bastante atenção, a coisa é exatamente assim. Exatamente por isso as pessoas, apesar de estarem com os seus olhos visíveis, parecem que estão mortas, cegas. Os olhos são, num certo sentido, são olhos, por um lado, amedrontados, mas, em última instância, são olhos vigilantes. São olhos vigilantes cujo vigia não é nem a pessoa, o vigia é o próprio Estado, porque esse mesmo olhar vigilante está em todas as pessoas. Então elas ficam te olhando assim, ó, assustadas. Elas olham assustadas, olham e desviam o olho. O olho não repousa mais, até porque ele não tem mais onde repousar. Ele não tem mais a face, a circunferência externa do olhar, que é onde a nossa visão repousa. Então isso cria uma situação de total anonimato, onde, de fato, as pessoas talvez possam começar a perceber que não tem... isso vai facilitar que se
perca o valor, a dimensão da importância das relações humanas, de você ver as pessoas, de você olhar as pessoas. E por serem coisas mais ou menos subconscientes, as pessoas talvez nem se deem conta de que isso acontece. Mas, voltando ao início, quando nós encontramos uma pessoa na rua, a gente se fixa, então, primeiramente ali na face, que é o resumo da pessoa. Como você disse, ela é a própria persona, né? Como diziam os gregos, né? É a máscara natural que você tem. Só que essa máscara natural, ela não é fixa. É o personagem. Ela nem é o personagem natural. É a personalidade. Tanto é que, mesmo se você quiser usar a sua face para esconder algo do seu interior, você não consegue. As pessoas, todos nós já tentamos mentir e sabemos como é difícil mentir. Como é difícil atuar. Um ator, para conseguir transmitir isso com o seu rosto, ele precisa de anos de treinamento. E se ele não toma cuidado, isso pode produzir efeitos colaterais na personalidade dele. Haja visto o que aconteceu com aquele comediante Jim Carrey, né? Quem quiser depois dar uma olhada nas histórias dele, o cara simplesmente parece que se fragmentou. E curiosamente, ele é um mestre da expressão facial, né? Ele transforma a face dele em dezenas de personagens. E teve problemas psicológicos muito sérios. Eu não consigo não crer que esses problemas não têm alguma relação com isso. Mas o fato é que, quando você encontra um animal na rua, você não olha diretamente para a face dele, você olha para a face num segundo momento. O animal, você percebe ele na totalidade. Você vê o organismo dele, você vê a totalidade daquele ser. E depois você pode olhar para o focinho dele, mas o focinho dele é igual ao do outro. É o focinho da espécie, não é da pessoa. E o que tem acontecido, a minha esposa me chamou a atenção hoje, ela disse, eu estou percebendo que eu fico com dificuldade de lembrar do contato que eu estou tendo com as pessoas agora, em razão delas estarem com máscara. Eu não me lembro direito mais o que elas disseram, eu não me lembro direito mais o que se passou ali, eu não me lembro nem direito da máscara que elas estavam usando. Então, num certo sentido, nós estamos olhando para as pessoas, vendo somente a sua dimensão animal, o que corrobora com o que você disse, com essa horizontalização das relações humanas. Você está vendo somente o aspecto material da pessoa. Eu sei que pode parecer para algumas pessoas que nós estamos especulando no vazio, querendo atribuir significados a algo que não tem. Mas isso não é verdade. A gente precisa lembrar o tempo inteiro que Deus, quando fez as coisas, ele fez as coisas para se comunicar com os homens através das coisas. As coisas dizem algo para nós, mesmo as coisas fabricadas pelo homem. Mesmo as coisas fabricadas pelo homem. Mesmo o que é artificial, por ser, pela arte, se basear sempre numa matéria natural, o próprio artefato transmite algo do discurso divino para o ser humano. Então, o fato das pessoas estarem usando máscara, isso quer dizer alguma coisa, do ponto de vista simbólico. Tá? E é importante perceber isso de fato. Passando agora para essa clave de fato mais simbólica, antes de retornar a palavra para você, eu gostaria de notar o seguinte. É comum entre os filósofos dizer que o homem é um pequeno universo, né? Ele é um microcosmos. Porque ele tem nele todas as dimensões do cosmos. Ele é um resumo do cosmos. E o rosto humano, como eu disse, ele é um resumo do próprio homem. Então, o rosto humano é um microcosmos também. Tá? O olho é um outro microcosmos. Fica muito evidente no caso do olho. Tá? Mas o rosto humano também é. Você pode perceber que a nossa boca, ela tem quando ela está aberta, ó, ela tem um elemento quadrado. Além de ser por onde você ingere a comida, a terra, ela tem um formato quadrado. Um formato quadrado quando está aberta, representando a terra. O quadrado é o símbolo da terra. E um formato aquoso quando ela está fechada. Quando ela está fechada, ela parece as águas que repousam sobre a terra. Tá? E essa dimensão nossa aqui também é terrestre. O nosso nariz e essa região aqui, ó, que é a região mais móvel, mais fluida, tá?
representa a atmosfera. O nariz é a montanha do rosto, num certo sentido. E essa parte aqui é a atmosfera, é o ar, é a parte mais maleável. Né? Os olhos, evidentemente, o Sol e a Lua, os dois grandes luminares do universo. Né? E você tem aqui toda a dimensão das nuvens, né? A dimensão desse céu, do firmamento. Né? E a abóbada celeste, que é a sua cabeça. A sua cabeça não foi feita redonda em cima e quadrada embaixo à toa. É porque o mundo é redondo em cima e quadrado embaixo. Tá? E você é redondo aqui e quadrado, chapado nos pés também. Então, quer dizer, a cabeça, de fato, ela é um microcosmos. Ela simboliza aquilo, ela simboliza o universo. E quando você começa a observar cada um dos sentidos que encontram a sua morada, né, que estão localizados na face, você começa a perceber coisas muito curiosas. E aí eu encerro esse comentário. Por exemplo, a boca, apesar de ser esteticamente um símbolo aí da Terra, ela tem uma dimensão espiritual muito curiosa, porque é por ela que sai a palavra. A palavra é o que é o símbolo, é aquilo que o homem tem de mal, é o veículo do espírito, é o veículo daquilo que você está pensando lá no seu espírito, na sua mente. E é na palavra que esse espírito se torna materializável, comunicável. Você já tentou se comunicar com alguém de máscara, né? Você vai no mercado, você vai no caixa e tenta dialogar com o caixa. Ontem a pessoa estava perguntando para a Fernanda o número da identidade dela, CPF dela, para botar na nota fiscal. E ela dizia de um lado e o cara entendia uma outra coisa do outro e fica aquela voz abafada e não sai. Não sai. Se tivesse dois amordaçados, conversa de amordaçados, né? Como se tivessem dois amordaçados, como se fossem dois mudos, ou como se fossem dois brutos, duas bestas conversando. Não sai, não sai. Então você tem uma dimensão espiritual aí, que do ponto de vista simbólico e do ponto de vista psicológico, social, que está contida. Você sente menos vontade de falar. Você sente menos vontade de falar, você não cantarola, tá? Além de você estar, do ponto de vista do nariz, que é por onde entra o ar, né? O prana, o fluxo vital, a vida entra pelo nariz. Ela não está entrando. Você está respirando o tempo inteiro, como que um coeficiente mínimo de ar ali dentro. Além de que o nariz, se a gente reparar, eu estava pensando hoje naquela expressão, meter o nariz onde não foi chamado. Né? O nariz é um símbolo muito claro da capacidade de discernir as coisas, de distinguir as coisas. Isso não, eu estou sentindo o cheiro daquilo, estou sentindo o cheiro daquilo. Né? É o faro. Aquilo que o ser humano faz com a inteligência, o cachorro faz com o faro. Mas o ser humano, ainda tendo o nariz é o símbolo corpóreo do discernimento, de você perseguir alguma coisa e discernir uma coisa da outra. Né? E o odor entra em você pelas suas narinas. Agora, com a máscara, você não sente mais cheiro. Você respira o mesmo ar e você só sente o cheiro daquele ar morto que sai de dentro do seu organismo. Você sente ali o seu hálito. Você não sente mais o hálito de Deus que permeia o universo. Então, veja bem, você imagina a reverberação psicológica e do ponto de vista simbólico, espiritual, que isso produz no indivíduo. Um sujeito que não fala mais com a fluência que falaria e que não respira, tá? E nem experimenta a distinção de odores naturais do ambiente em torno. Isso sem contar que os dentes deles não estão à mostra mais, que é uma das partes mais expressivas que nós temos, de onde nós identificamos se a pessoa está alegre, se está com raiva, se está envergonhada, quando ela esconde a boca, esconde o nariz quando está um pouco acanhada ou decepcionada, ou bota a mão no nariz quando está pensando em alguma coisa. Essas coisas sumiram. É claro que isso produz um empobrecimento das relações humanas. É claro que isso produz um empobrecimento. Né? E o que é curioso é que esse empobrecimento não seja notado pela maior parte das pessoas. O que mostra que elas talvez já estivessem habituadas a uma vida não refletida, a uma vida de uma homogeneidade perceptiva, uma vida pobre em termos de percepção, e que o medo tomou conta
de forma tão abrupta e tão violenta das suas vidas que para elas não faz mais diferença estar vivo. Estar vivo para ela se tornou sinônimo de sobreviver e não de experimentar a multiplicidade que o discurso divino direciona para você, emite na sua direção. Então, eu acho que são todos esses fatores são importantíssimos, porque o que virá depois disso, nós estamos vendo aí, é um sistema digital de identificação de faces, de movimento facial através de câmeras e provavelmente o uso da máscara é bem possível que ele se torne uma coisa normalizada, no intuito de tornar as relações das pessoas uma relação entre pessoas anônimas. É o processo de secundarização das relações sociais. As relações não vão ser mais primárias, onde eu falo de pessoa para pessoa. Elas vão ser secundárias, como o diálogo entre você e o seu patrão. Sabe a diferença? Você está dentro de casa conversando com a sua esposa e você vai para a empresa e tem que conversar com o seu patrão. Você tem que abstrair 70%, 80% da sua personalidade, ficar trabalhando só com aqueles 30%, 20% ali. O que estão querendo fazer é que todas as nossas relações sociais, inclusive com os nossos familiares, seja secundarizada. E as pessoas estão se habituando a isso, né, de uma maneira, assim, aterrorizante. Uma maneira aterrorizante. A gente fica até sem saber o que fazer do ponto de vista político, porque as pessoas estão querendo, como diz o Spinoza, estão caminhando para a sua escravidão como se estivessem correndo para a sua liberdade. Exatamente. Perfeito o que você disse. Inclusive, pegando um gancho que você acabou de falar, esse estado de coisas só é possível quando já existe um nível de virtualidade na vida das pessoas acentuado, né? A gente falou tanto aqui da expressão do rosto, né, do símbolo, evoca a face humana, você falou bastante. As pessoas, por exemplo, o tal do Facebook. O Facebook, ele é meio que um upgrade daquelas redes sociais mais antigas, como o Orkut, etc. e tal, que já tinha essa ideia do perfil, né? Da apresentação, aquela foto que você coloca ali, para você ser identificado, né, pelos seus amigos, etc. Para você atrair pessoas, né? Porque às vezes o camarada quer uma namoradinha, quer pôr uma fotinha ali, mais legal, etc. E as pessoas já vêm acostumando com essa ideia de colocar a sua melhor representação no mundo virtual. E às vezes a representação dela, que é a verdadeira, né, que é a atual, que é o próprio rosto dela, já foi ficando em segundo plano, né? Essa familiaridade com a virtualidade, ela o Facebook o Facebook já é uma máscara, né? Já é uma máscara. E é o livro das faces, né? O livro dos rostos. Então, ali estão catalogados todos os rostos, né? Ali você, de certa forma, conhece todos os rostos, conhecem o teu rosto. Agora, a parte atual, como você disse aí, ela que está sendo obstruída por esses agentes de controle, né? Então, você vai ter realmente uma queda de certos costumes normais, né? Confiança. Vamos supor, você vai olhar um sujeito vindo de máscara, você talvez não confie naquela pessoa, porque você não sabe quem é. Outro dia eu encontrei um amigo, ele vindo de longe com aquela máscara e parecia que ele estava sisudo assim. Eu falei, ué, ele é tão animado, bem-humorado. Quando eu fui ver, por debaixo da máscara, ele estava sorrindo para mim. Para me cumprimentar, né? Eu falei, pô, pensei que você estava bravo comigo, que você veio com a cara assim. Ele, não, eu estou de máscara. Ainda fiquei pensando, falei, poxa, aquelas coisas tão naturais, tão mínimas, que nós sempre tratamos assim como coisas não dignas de muita atenção, agora elas vão passar a ser dignas de atenção, pelo menos para essas pessoas que conseguem refletir sobre esses assuntos, né? Aqueles que estão, sei lá, mais interessados na própria conservação corporal, ou, e
transgredir a lei, ser um cidadão consciente, etc e tal, você é conspiracionista, é louco. E esses aí não, esses aí vão aderir à virtualidade da expressão deles na vida concreta, né? E outra coisa, na nossa face, os ouvidos e os olhos, eles são órgãos mais passivos, eles não são emissivos, né? Apesar de você poder fechar os olhos, abrir, ver o que você quer ver, ou não quer ver, você fecha o olho, você pode tapar os ouvidos, mas em si mesmo, o ouvido e os olhos, eles não são capazes de emitir coisas. Agora, o nosso nariz, pelo fato dele ser por aqui que a gente recebe o combustível vital, né? Pelo menos é o principal. Os outros dois, né, que é água e alimento, são recebidos pela boca. Então, quer dizer, aquela porta de entrada da vida está sendo obstruída. Claro, obstruída no sentido mais simbólico. Porque você não vai deixar de comer, não vai deixar de respirar porque você está com máscara. Pode remover a máscara. Te interrompendo um pouquinho, o que está sendo obstruído no sentido simbólico, evidentemente, mas é curioso que nós nos alimentamos também de imagem. E a parte pela qual nós nos alimentamos de imagem está disposta, ela está aberta. Uhum. Então, quer dizer, você obstrui essa dimensão aqui por razões aí sanitárias, físicas, biológicas ou o que for, mas você deixa aberto aquela parte do homem que se alimenta justamente do que as coisas têm de simbólico. Então é como se você tapasse a fuça do ser humano e obrigasse a ele a se alimentar da imagem do outro, que simbolicamente está expressando um ser humano cuja existência foi virtualizada, foi anulada, se tornou um anônimo, né? Mas, desculpe, só para não perder o pensamento. Exatamente. Então, quer dizer, o nariz, né? Ele é emissivo também, porque quem nunca abraçou sua esposa, né? Deu aquela fungada no cangote, ou recebeu de alguém, você está recebendo um influxo, e você recebe isso como algo agradável, como algo, como uma expressão de um sentimento, de um afeto, né? Então, essa entrada e saída de ar, ela é bastante, assim, vamos dizer, ela é uma coisa bastante, sei lá, transcendental, né? Você parar para refletir bem. E a boca é o quê? Você é ali que você transmite as suas ideias, né? Então, vamos dizer, sabendo que muito do que é feito hoje em dia em termos de controle provém de grupos que usam e abusam de ações que aparentemente são apenas ações práticas, mas que guardam no fundo um conteúdo simbólico pesado. Eu acho que a partir de agora a gente poderia encarar essa questão do uso obrigatório de máscaras como algo que, de certa maneira, num certo grau, foi estabelecido também como um meio simbólico, não apenas como um meio prático. Porque você vê, nós brasileiros, no caso, claro que isso está acontecendo no mundo inteiro, mas nós brasileiros, nós optamos há um ano e pouco atrás por um presidente, né, sem querer entrar muito, a gente adotou. O brasileiro, em geral, ele votou num presidente que, de certa forma, ele vai contra esse movimento internacional globalista. Se ele primeiro, ele vai contra, mas pelo menos ele se expressava assim, né? Se expressa assim. De certa maneira, o brasileiro ele está recebendo meio um castigo das autoridades, né? Quantas pessoas não levantaram a voz pela internet, pelas ruas, pelos meios de comunicação aí que possíveis, para falar a verdade, para acusar o erro, para afrontar o aí que está nos rondando. Então, eu sei usar essa focinheira, que para mim é uma focinheira. É um famoso cala a boca. Sim. Para um povo
que, se não na sua totalidade, mas pelo menos assim, de alguma forma, expores do mundo contra. Você entende? Os grupos de poder oculto, que não é nem tão oculto assim, quando você começa a estudar negócio de nova ordem mundial, você começa a perceber que os grupos mesmo, eles não são tão ocultos assim. Né? Vocês são bem identificáveis. E você vê a escrava Anastácia, que ela foi punida e tendo que usar aquela máscara de Flandres, uma máscara de metal fino. Os escravos, geralmente, que tentavam engolir, sei lá, metais preciosos, para depois, de alguma forma, extraí-los do seu corpo, ou comiam o que não devia, esses eram punidos com essas máscaras. No caso nosso aqui, a gente vive numa sociedade de falsidades, a gente vive num mundo de ilusões, né? E nesse mundo de ilusões é óbvio que quando eles querem te punir, às vezes eles vão te punir sob a forma de te proteger. Olha, nós queremos atingir o psicológico, o transcendental, o íntimo das pessoas. Como nós fazemos isso sem levantar nelas a menor suspeita? Simples, vamos dar para elas uma espécie de proteção. Né? Já que temos uma doença, aqui está a nossa proteção, vamos usar máscara, etc. e tal. E vai lá o João Dória e diz que tem que usar em todo lugar, que o nego vai ser multado, etc. e tal. Então, quer dizer, eu acredito nisso, que essa virtualização das relações humanas, ela é um planejamento, porém, ela é uma espécie de ridicularização das pessoas também. Porque eu te garanto que numa hora dessa existem pessoas que estão rindo dos povos do mundo inteiro estarem se submetendo a essa necessidade, né, imposta de usar máscara. Eu estava até pesquisando a origem da palavra máscara. Em árabe, existe a palavra máscara também. E o verbo que ela deriva é um verbo que é sákira. E esse verbo significa ridicularizar. Quer dizer, a máscara, nesse sentido, era um artefato de bufões, de palhaços, para entreter outros. Então, em que nível nós podemos acreditar que nós também estamos sendo feitos de palhaços, de bufões e de ridículos para autoridades que estão para além da compreensão do homem médio, do homem que não estuda, né? Do homem mais corriqueiro? Porque eu já tentei dialogar isso com pessoas que não estudam, que não se interessam muito por essas informações, e é como se só falta me colocar uma camisa de força e me mandar para a Patins. Entende? Então tem esse aspecto psicológico transcendental, né, de punição. Deu ruim aí? Deu uma travadinha. Você está me ouvindo? Quanto está dando uma travada o seu? O seu também está travando aqui para mim um pouquinho. A conexão está um pouco ruim. Mas faltam apenas 9 minutos. Você está conseguindo me ouvir? O pessoal que está aí assistindo. Está dando para me ouvir? Agora eu estou. Tá. Sim. Essas travadas elas dão mesmo. A nossa internet não é muito boa. Mas muito, muito, muito bem observado isso aí. Uma coisa importante é que a gente entender o seguinte. As pessoas que acham que essas coisas são teoria da conspiração, primeiro que o termo é inadequado, né? Porque, na verdade, é teoria da conspiração, sim, no sentido de que é uma conspiração que está acontecendo, tá? E você está tentando contemplar intelectualmente essa conspiração. Você está teorizando sobre uma conspiração real. O que eles querem dizer com teoria da conspiração é que a coisa é uma invenção, é uma paranoia. Não tem nada de paranoico nisso. Isso é uma falta de imaginação e de conhecimento histórico e conhecimento até metafísico.
você tem um conhecimento metafísico adequado, um conhecimento histórico adequado, você entende que essas coisas não só são possíveis, como elas acontecem desde que o ser humano é ser humano, né? Então, a gente não pode esquecer que esses grandes grupos internacionais, essas grandes fundações, essas sociedades secretas, elas, se não elas próprias, elas estão inseridas dentro de grupos maiores e um pouco mais ocultos, né, que têm o domínio, que sabem da importância do simbolismo estético para a saúde ou para a danificação da alma, da existência das pessoas, e possuem meios de se utilizar desse simbolismo. A gente não pode ser ingênuo, tá, de achar que todos os produtos veiculados pela indústria, né, possuem seus símbolos e suas marcas à toa. Tá? Os publicitários, o número de livros escritos a respeito de publicidade e feitiçaria é infindável, porque os próprios publicitários, investigando as suas técnicas vamos dizer assim, de manipulação e de afetação sensível por meio de símbolos e imagens, chegam numa das vias da feitiçaria, que é justamente a produção de efeitos psicológicos a partir da disposição e manipulação de objetos sensíveis. É claro que tem diferença entre as duas coisas, mas existe uma zona de interseção entre as duas coisas. Então, esses grupos, eles possuem domínio, eles possuem conhecimento do simbolismo e possuem domínio da técnica, da eficácia desse simbolismo. Tá? Então, não pensemos que esses símbolos, o símbolo da maçã, da Apple, o símbolo, sei lá, a cruz lá da Chevrolet, ou o que for, não sejamos ingênuos de nem sequer cogitar a possibilidade desses símbolos terem algum investimento espiritual, no mínimo maléfico. A gente não pode afirmar, precisaria se fazer um estudo rigoroso sobre cada um desses símbolos. Alguns existem e mostram isso, né? Então, em alguns casos, dá para você ter uma certeza indubitável disso. Mas, do ponto de vista filosófico e histórico, isso é perfeitamente possível e natural, e acontece mesmo. E dentro desses grupos mais ocultos, existem outros ainda mais ocultos que hoje já começam a vir à tona, que mexem com magia negra mesmo, mexem com assassinato de crianças para rituais e bebem sangue e o que for. Então, em última instância, é aquilo que São Paulo fala. A nossa luta não é contra a carne, contra o mundo exatamente. A luta é contra principados e potestades. Existe uma luta espiritual muito maior que se dá na moldura do nosso mundo. A gente está aqui no meio de uma batalha que está acontecendo. E nós tomamos partidos. E não tomar partido pelo bem é tomar partido pelo mal. Porque o ser humano é dotado de razão e dotado de livre-arbítrio. Ele foi feito para entender e para tomar o partido do lado do bem. Quem não junta comigo espalha, diz o Cristo. Né? Então, essas coisas existem. Então, é perfeitamente razoável se supor que o uso dessas máscaras exista por trás dele uma dimensão arbitrária, não somente no que diz respeito a uma possível proteção de contaminação, que a gente está chegando cada vez mais à conclusão de que não existe, né? Mas no efeito arbitrário de produzir um dano psicológico para o ser humano. Quer dizer, da identidade dele, manifestar esteticamente aquilo que eles estão produzindo psicologicamente já há alguns séculos até, que é a nulidade completa da integridade humana, a nulidade completa da pessoa humana. Né? Então, não me parece uma coisa inverossímil, não. Pelo contrário, é uma coisa assustadora, mas extremamente verossímil, porque se as grandes fundações e os grandes grupos internacionais não sabem, o diabo sabe desses efeitos. Tudo isso que a gente está falando aqui, se a gente está certo, o diabo sabe de tudo isso melhor do que a gente. Melhor do que a gente, porque ele é mestre das forças da natureza. Ele sabe disso. Tá? Aqueles que estão mais próximos dele também sabem. Tá? A coisa vai se reverberando. Tá? E o prefeito, sei lá, o prefeito aí da esquina que está obrigando todo mundo a usar máscara, talvez não saiba, provavelmente não sabe, coitado. Tá? Mas ele também tomou o partido dele.
tá? E a hora dele, como a nossa, vai chegar em algum momento. O Mike, eu acho que nós temos apenas 1 minuto, então eu vou agradecer a sua participação e vou agradecer a participação das pessoas aí, dos ouvintes. Em breve a live vai estar no YouTube, vai ficar no Stories aqui por 24 horas. Depois ela vai entrar no YouTube. Então eu convido vocês também a assistirem as outras lives que nós já colocamos no YouTube. Eu acho que todas ficaram bem interessantes. Então, muito obrigado. Mike, pode dar o seu tchau aí. Quero agradecer a você mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, o Instituto também, agradecer a todos aí, todos que ficaram aí na audiência. Eu quero terminar apenas porque eu me lembrei da historinha aqui, pensando nisso que você disse. Tinha uma mulher que estava no alto do muro e não sabia se ela ia para o lado do demônio, se ia para o lado de Deus. O lado de Deus é muito complicado, que eu vou sofrer, o lado do demônio é mais agradável, mais castigo eterno, eu não sei para onde eu vou, para onde eu vou. Aí do lado de Deus, estavam os anjos falando, vem para cá, você não vai se arrepender. Aí, mas do lado do demônio não tinha ninguém falando nada. Aí alguém perguntou pro demônio, mas por que você não está chamando ela? Aí ele virou, é porque o muro é meu. É isso aí. Então nesse caso, aí. tem que decidir de qual lado a gente está. E isso daí, é isso aí. A nossa igreja católica, nós somos católicos, é essencial a presença humana das pessoas lá no culto, liturgia, né? Culto público, a Eucaristia. Os sacramentos são materiais, é o sobrenatural no material. As outras formas cristãs de devoção, de religião, elas não dependem disso. Ela pode fazer um culto, às vezes privado, dentro de casa, dentro do banheiro, ninguém vai saber.